Mulher de pastor é pastora? Olha só, eu acho que essa pergunta, quem responde com mais maestria, quem responde com mais responsabilidade, são os próprios pastores. Como eu disse que eu não me considero como pastor, então a minha resposta pode ser rasa, mas eu não vejo problema de uma mulher de pastor ser chamada e conhecida como pastora, já que ela é adjuntora, ajudadora, auxiliadora e está lado a lado com o homem. Existem coisas que o cara não vai conseguir resolver. Por exemplo, eu não acho conveniente, não acho assertivo um homem na condição de pastor ouvir uma mulher que está com problemas em suas emoções, em seus sentimentos e até na sua sexualidade. Não é assertivo ele ouvir sozinho. Então quem vai ouvir? A sua adjuntora. Então se ela está ouvindo, orientando, aconselhando essa mulher, dando direcionamento, dando orientação, o que ela está fazendo? Ela está pastoreando. Qual o problema da mulher ser chamada de pastora? É porque na Bíblia nós não temos um ministério pastoral feminino, mas tem um monte de coisa que nós não temos especificamente. Por exemplo, a gente não tem essa escadinha ministerial na Bíblia. Você sai de auxiliar, de cooperador e vai para diácono. Você sai de diácono e vai para presbitério. Você sai do presbitério e vai para evangelista. Você sai do evangelista e vai para pastor. Nós não temos essa escadinha ministerial, mas a igreja, a regra, o credo, enfim, a questão doutrinária da igreja local fez essa escadinha. Agora, se uma mulher é esposa de pastora e é ajudadora dele, se a mulher é esposa do pastor, é ajudadora dele, por que não pode ser chamada de pastora? Eu acho uma bobagem pessoas virem a público e dizer que a mulher não pode ser chamada de pastora nem por consideração. Que absurdo. Maria carregou o Filho de Deus, o próprio Deus no ventre, por 9 meses. Por 9 meses. Gerou o próprio Deus, o Filho de Deus, e deu à luz ao Filho de Deus. Olha que privilégio. E não pode ser chamada de pastora? Não pode liderar? Não pode orientar? Não pode apacentar? É alguma coisa que eu não entendo. Não, mas a mulher não pode ser chamada de pastora. Tá, a mulher na época não podia nem ensinar, não podia nem falar, não tinha direito de fala. Entende? Hoje a mulher já tem. Nós estamos vivendo em outra cultura. E eu entendo que o evangelho ele é transcultural, ele vai além das culturas e tal. Mas, gente, é um absurdo até hoje as pessoas querer diminuir a tal ponto a mulher de um pastor não ser considerada pastora, se está ajudando o pastor a apacentar, se está ajudando o pastor a pastorear. Vamos dar um exemplo aqui. Existia mulheres pastoras de ovelhas? Existia. Sim. E geralmente as mulheres pastoras de ovelhas, essas eram esposas de pastores de ovelhas. Porque elas ajudavam os pastores de ovelha a pastorear as ovelhas. Agora, a pergunta que fica aqui, se existem mulheres hoje que exercem um papel de liderança melhor do que muitos homens, por que a mulher não pode pastorear? Por que a mulher não pode ser pastora? Débora, em um tempo em que os homens se acovardaram, Deus tinha entregado os inimigos nas mãos de Baraque. Mas Baraque queria ficar no monte e não queria descer no vale para pelejar. Não queria descer de jeito nenhum. Porque se acovardou, queria ficar em um lugar cômodo, em um lugar confortável. Mas Deus tinha falado para Débora que era profetisa. Olha, eu já entreguei os inimigos nas mãos do meu povo. Baraque, desça e peleja. Baraque não foi. Aí ela disse, você não vai, mas eu vou descer. E todo arraial saberá que Deus livrou a Israel pelas mãos de uma mulher. É claro que a mulher é emocional, é sentimental, ela tem as suas fragilidades. E eu acho interessante que uma mulher pastora, ela precisa ter um homem, um marido ao seu lado, que seja pastor. Eu penso que a mulher não pode pastorear sozinha, ela precisa ter um pastor ao seu lado, devido a essas
fragilidades, emoções, sentimentos, se deixar levar pela emoção. Agora, dizer que uma mulher de pastor não pode ser chamada de pastora, nesse tempo, eu acho muito extremismo, né? Mas aí a gente volta pro mesmo, né? As pessoas vão sempre para a Bíblia. Fala assim, mas você pode argumentar e tudo mais, pastor Fábio, mas na Bíblia não tem. Se não tem, acabou. Pronto, acabou. Na Bíblia não tem um ministério pastoral feminino, não tem. Mas como na Bíblia também não tem outras coisas que tem hoje na igreja, como a escadinha ministerial. Pronto. E aí? E agora? Vamos desconstruir um monte de coisa que tem nas igrejas, né? Por exemplo, na Bíblia não tem que ficar a cadeira lá no púlpito para um monte de gente sentar lá atrás e ficar lá os deuses da igreja, os reis da igreja, os mandatários, os coronéis da igreja, que tem que ficar lá se apresentando para o povo, bater continência como autoridade máxima. Não tem. Vamos então tirar agora todo mundo do púlpito por causa disso? Porque eu acho interessante ter os obreiros sentados lá no púlpito, entende? Eles foram fiéis a Deus, exerceram um ministério e tal, e tá lá em lugares de honra. Mas não tem isso na Bíblia, tem? Não. Ah, então, vamos lá. Qual o problema, então, de uma mulher de pastor ser chamada de pastora?